Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira mostra postal. Eu vou ler aqui algumas palavras que definem essa primeira edição da mostra. A postal é uma mostra de fotofilme, vídeo, poesia e videocarta. É uma mostra de afeto, carinho e memória, fotos que viraram filme, filmes que viraram cartas e poesias que transitam da performance ao vídeo. Então, sejam bem-vindos a esse segundo encontro, onde a gente vai falar sobre os filmes O Batalá Film e uma versão minha que não existe mais. Agradecer aí o apoio da equipe da Todisplay e pedir para entrar a vinheta desse streaming, que é para receber filmes de todas as pessoas de diferentes territórios desse país. Pode rodar. Voltamos, vou chamar aqui a Milena, que vai apresentar nosso primeiro convidado da noite. Boa noite a todas e todes. É com muita honra, muita admiração e carinho que eu convido o Sebastian Wedman para ele se apresentar, que é um dos realizadores convidados e que vai apresentar um pouco do seu percurso, do seu processo de criação a partir do filme, a partir do projeto O Batalá Filme. Sebastian, por favor, se apresente. Boa noite. Agradeço mais uma vez por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Bom, obrigado pelo convite, a mostra, a Milena, particularmente. E, bom, eu sou cineasta experimental, eu sou originário da Colômbia, embora esteja radicado ali no Brasil. E, bom, já faz algum tempo, né, venho explorando, né, vários formatos, várias possibilidades, né, do cinema, sobretudo nessa intersecção, né, entre algo que ainda poderia estar, sei lá, no registro do documentário, mas que prefiro, né, até pela generosidade do termo, embora possa ser um pouco ambíguo ou paradoxal, de chamar de experimental, né? Então, enfim, um pouco estar aqui para compartilhar os processos e, enfim, o que foi esse encontro, né, com a Batalha Filme. Joyce, acho que você pode agora apresentar as outras realizadoras, né? Sim. Então, uma versão minha que não existe mais, que é um filme que eu conheci na mostra Super Off do ano passado. Então, eu peço para vocês se apresentarem também respeitando aí a ordem alfabética. Bruna, Daiane, Júlia e Mariana, por favor, sejam bem-vindos. Muito feliz com a participação de vocês. Puta, fui logo a primeira, tá? Oi, gente, sou a Bruna. Eu sou... Na verdade, eu tô me formando esse ano em cinema pelo Senac, e eu sou um projetinho de cineasta aí, começando no universo. Eu fico muito entre a direção e a direção de fotografia, então tô nessa vibe, assim. Agora a gente tá fazendo um curta-metragem de TCC sobre sexualidade feminina, e é mais ou menos isso, assim. A gente vai falar sobre o processo do nosso filme. É isso, não sei se tem muito mais o que falar. Dai. Oi, gente, tudo bem? Meu processo é bem parecido com o da Bruna, a gente, na verdade, estuda juntas na mesma sala, então é mais ou menos a mesma coisa. A gente está em formação, está fazendo TCC juntas, fez esse projeto juntas. Na verdade, acho que todo projeto que eu fiz de audiovisual, eu fiz com a Bruna desde o começo, a gente é bem amiga e bem próxima. E é isso, a gente vai falar sobre o processo, como foi tudo. Enfim. Bom, boa noite, primeiramente. Bom, eu sou recém-formada em audiovisual também, estou bem no comecinho, assim, de tudo, então acaba sendo tudo uma grande experiência, né? Quando não? E também tenho mexido muito com a poesia, tenho trabalhado mais com isso recentemente, então, como dentro do audiovisual, eu estou mais dentro da área da pós-produção, né? Com montagem, edição, acho que eu tenho
unir essas coisas, tanto que uma versão minha que já não existe mais saiu de todo esse emaranhado. Então, é mais ou menos disso, né? Que eu tenho mais que falar sobre a poesia, né? É o que a gente traz. Oi. Bom, eu sou Mariana. Eu tive o prazer de fazer esse filme também com as meninas. A gente não se conhecia, diferente, né, da Bruna e da Dai. Eu sou um mix de coisas também. Eu gosto muito de trabalhar com produção. Eu fiz UF, fiz cinema. E essa questão da linguagem da videocarta sempre me interessou muito, porque era um tema que eu via muito e a gente abordava muito na faculdade. E basicamente é isso. Legal. E daí eu não sei se me quer puxar a primeira pergunta para o Sebastião, né? Que a gente está aqui para falar sobre os processos de construção de cada um dos filmes. Sim, vai ser difícil sintetizar, porque nesse caderno ele tem 2 laudas de perguntas para o Sebastião, mas eu vou tentar ser sucinta. Vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu tenho um carinho imenso e uma admiração muito profunda por esse filme, Sebastião. Ele me toca, eu não me canso de me reconectar com esse filme, porque ele é um filme que a cada mirada, estava até conversando com a Joyce um pouquinho antes da gente começar, e eu compartilhando com ela, a gente tentando entender como é que a gente ia dividir essa fluidez dessa conversa, e eu falei, então eu mirei esse filme de novo e tal, e todas as vezes que eu miro o seu filme, é como se algum novo mistério me fosse revelado. E eu acho que eu gostaria de começar falando sobre os mistérios que esse filme abriga, e que você, de uma maneira muito cuidadosa e respeitosa, você consegue revelar e, ao mesmo tempo, não entregar o todo, né? E eu acho que a minha primeira pergunta que eu queria fazer para você é como filmar, como você consegue filmar algo que está no campo, né, na qualidade do sensível, e principalmente porque eu sei que você é um homem do axé, é um homem vinculado à religiosidade afro, enfim, como que você conseguiu encontrar, que é uma linha muito tênue, né, para a gente que, enfim, somos pessoas vinculadas a essa religiosidade, obviamente a gente acaba tendo acessos que outras pessoas não têm, logo esse acesso acaba nos dando requerendo de nós ainda mais responsabilidades, né? E eu acho que você consegue trafegar muito bem nesse limite, né, do que revelar e o que não revelar. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como captar a qualidade do sensível, né? Como visibilizar o invisível, né? O imaterial, que é uma divindade, para quem não é tão familiarizado com o nome, né? E acho que o Sebastião pode desdobrar um pouco melhor, né? O Batalá é uma divindade da cultura, enfim, de uma religiosidade, uma expressão de fé iorubana, né? Que é um orixá que está ligado à criação do mundo, né? A gente chama ele como o rei do pano branco, é o orixá que foi criado por Olodumare, enfim, é a raiz, né? Essa ramificação de todos os orixás. Então, eu particularmente não conseguiria representar o Batalá, né, num filme. Você consegue muito bem. Queria que você, enfim, são muitas coisas, mas queria que você falasse um pouco delas. Tá bom. Vamos lá. Então, eu acho que o encontro, né, com essas forças espirituais dos orixás vieram intensificar uma intuição que eu já tinha em relação ao cinema, que de algum modo a gente não pode dar conta das coisas, né? Digamos, o mundo sensível sempre está escapando, sempre é fugitivo, né? Então, isso já é, digamos, uma condição que eu acho que perpassa, né, meu cinema, de que de algum modo, né, eu sinto, e eu já tenho falado algumas vezes a respeito disso, de que de algum modo, né, isso que chega para o espectador como filme
é na verdade um resto, né? São os restos dessa procura, né? Que nunca chega a alguma coisa, né? Digamos no sentido de dar conta, de querer dizer, é isso aqui, né? Então essa condição fugitiva da imagem, digamos, o encontro, né, com os orixás veio intensificar essa questão, né, e que certamente a gente pode colocar em termos de mistério, né, de mistério, e daí eu diria que justo, que nunca um orixá vem sozinho, né, nesse sentido, sim, há uma espécie de oferenda muito mais intensificada, né, então é assim que eu falo de ser um filme oferenda para o Batala, mas de algum modo haveria ali pelo menos 3 forças mais que perpassam e que eu acho que intensificam essa questão do mistério, né? Uma certamente como essa possibilidade de encontro, de conexão, de comunicação, né, que passaria por Exu, e certamente, né, que em toda a cosmologia Jurubá há uma conexão e um vínculo, vamos dizer, de aliança muito forte entre Ifá, né, e Obatala, né, e digamos Ifá como o Senhor que guarda, né, o mistério, sendo que aqui especialmente também há, de um modo muito mais sutil e singelo, a presença, né, de Oxum, né, digamos, nessa condição das águas, né. Então, veja bem, e também haveria aí uma espécie de questão transversal, né, de pensar justamente essa condição criativa por si mesma, né, ao Obatala ser, né, esse orixá da criação, né, digamos, de que ele pega argila, né, o barro, e daí ele forma, né, os humanos, né, e depois bota o sopro, né, do ori na cabeça deles. Então haveria também, digamos, uma espécie de redobra, né, em torno de refletir, pensar sobre a condição criativa mesma, né, da imagem, embora tudo isso, vamos dizer, é uma reflexão que eu compartilho aqui com vocês, mas que não é uma questão que fica materializada desde o intelecto, sei lá, no trabalho, né, porque ele justamente se propõe nesse plano, nesse registro de uma vertigem puramente sensorial, né, então eu acho que isso também, né, dizer, bom, já que a gente não pode dar conta, né, então há uma espécie de vertigem que até leva a imagem a uma sorte de desfiguração, né, no sentido dos procedimentos, de como o filme foi feito ali no Super 8 e as escolhas de velocidade na exposição e certamente na montagem, né? Eu também diria, né, que esse mistério tem a ver com a própria gênese, né, do filme, de que é um filme que foi por acaso, né? No sentido de que não foi um filme digamos, procurado no sentido, então, eu quero fazer um filme para dar visibilidade, ou fazer, ou dar a conhecer, digamos, sei lá, um ritual X que aconteceu na Nigéria, em Ilifé, e, portanto, dar, digamos, mais visibilidade, não sei, às deidades, enfim, aos orixás. Não foi isso, né, foi justamente partindo de uma experiência, né, muito corporificada, de estar ali com eles, né, também, né, atravessando processos de iniciação, e que eu acho, né, que sim, certamente há modos, vamos dizer, privilegiados de entrar em relação com os orixás, né, no sentido de certos protocolos de oferendas, né, que podem acontecer ou nos templos, ou, enfim, onde a gente mora, junto com os assentamentos. No entanto, eu acho que a singularidade de cada pessoa, né, de cada corpo, também inventa um modo, e daí eu acho que é uma ressonância, né, também com o próprio trabalho cinematográfico da Milena, de criar relações com essas forças e, portanto, de criar oferendas, né, no sentido oferendas, de intensificar essa relação, esse encontro. Então, eu estava no meio desses processos ali, de encontro com eles, e de um modo muito intuitivo, despretensioso, eu senti esse chamado de que, já que eu tenho intimidade com a imagem, e a minha prática, meu modo de estar e me relacionar com o mundo, era um modo de eu intensificar
a experiência desse encontro com os orixás. Digo isso porque para mim já estava valendo simplesmente a performatividade de estar ali com a câmera, sem importar se isso fosse virar ou não um filme, né? Digamos, isso é uma questão secundária, né? Então ali, digamos, eu acho que isso também faz parte desse mistério, né? De, digamos, há uma questão efímera, né? Que não consegue ser capturada, né? Então, digamos, essa disposição de dizer, bom, eu sou cineasta e o modo de eu intensificar a experiência no mundo pode passar por ter uma câmera, ter um gravador, né? Isso, digamos, foi chave, né? Sendo que justamente parte do mistério também eu poderia dizer que surgiu de que o filme, na sua gênese, foi primeiro uma sonoridade, né? Digamos, eu primeiro fiz gravações, né, de som direto ali no templo, dessas ritmicidades, né, percussões que a gente escuta, e eu comecei a conviver, né, com essas sonoridades, e só então eu comecei a perceber a ressonância delas, vamos dizer, com esses painéis, né, com essas pinturas, com esse fervilhar dos pontos nas pinturas corporais dos obás. Então, então, digamos, a sonoridade, que já é bastante misteriosa, né, trouxe a imagem, né, trouxe a imagem, mas também uma imagem que não queria fixar a sonoridade, mas, digamos, se deixar arrastar por ela, né. Então, enfim, um pouco para começar, eu diria isso, né, acho que sim, há uma presença ali de Fá, né, que traz essa questão do mistério, né, a essa questão dessa performatividade de dizer, bom, era só uma experiência, então é assim que eu deixei, digamos, enfim, fiz a revelação, tal, do material, mas deixei o material, digamos, na gaveta, né, no sentido de ele, enfim, talvez cultivar de novo o seu mistério, e em algum momento eu falei, tá, vamos ver se disso daqui pode sair um filme, né? Então, acho que também esse mistério tem a ver com não impor uma vontade nas imagens, mas de também escutar o que elas propõem, né? E às vezes essas proposições não são muito claras e distintas, né? São meio esses fluxos de transe, né? Sei lá, para começar. Maravilhosa a sua resposta. Passou aqui, tangenciou por várias outras das perguntas, mas que vão ser feitas mais à frente, assim, né? Vamos deixar essa gira girar. E aí eu passo para a Joyce para fazer a pergunta para as realizadoras, né? Do projeto, que é lindo também, que eu tenho muito carinho, uma versão minha que já não existe mais. Joyce, a palavra é com você. Acho que uma das coisas que me chamou muita atenção no filme de vocês foi pensar nessa carta que é enviada para o passado, né? Então, pensando um pouco dentro do contexto da mostra, né? Então, quando a gente envia a carta, essa coisa de mandar uma carta para o passado e para esse eu criança, né? Então, eu queria saber um pouco da onde surgiu a ideia, né? E vocês mesmas comentaram que algumas tinham já realizado projetos juntas, outras não. Então, como foi o processo de chegar nessa unidade, porque o filme tem uma unidade fílmica, e pensando na escolha de locação, na construção da trilha, se vocês puderem comentar um pouco mesmo de como foi chegar nesse resultado final e se foi a primeira experiência de vocês com o Super 8. E aí? Eu acho que tudo começou pela oficina, né, do Super Off, e essa oficina propõe realmente uma primeira experiência de Super 8. Então, para todas nós foi uma experiência, e fazer um filme coletivo com um tema e um assunto, né, que atravesse todos os componentes, porque tem outros realizadores que não estão aqui. É importante também falar do Han, enfim, de todo mundo. E aí o nosso processo começou muito por causa da oficina, e juntos a gente começou a pensar, tá, por onde a gente pode começar, o que vai nos atravessar. E aí a gente veio com várias ideias, e a ideia de filme carta para isso, né, porque é uma experiência que, de certa forma, todos passamos, né, por esse processo de amadurecimento, de crescer e por aí vai. E aí eu acho que as meninas podem falar mais coisas daí também.
falar, então. É muito isso, da gente chegar como grupo e pensar, né? Por a gente também ser todo mundo muito jovem, acho que a coisa que mais a gente estava sentindo nesse momento é essa questão de amadurecer e que tava ali mais presente em todos. Então a gente começou a pensar nisso e a escrita foi muito. A gente tentou primeiro fazer com que todo mundo escrevesse alguma coisa sobre esse tema, assim, de coisas que lembravam da infância, memórias afetivas fortes, assim, coisas que atravessaram a gente, mas lembro que foi um pouco difícil, assim, para todo mundo encontrar um pouco de escrever sobre isso, até porque nem todo mundo tem boas experiências da infância e tal. E eu lembro que a Júlia, ela pode falar melhor depois, ela tinha um texto sobre, que já estava escrito, e eu também tinha alguns pensamentos soltos que eu tinha escrito sobre, e aí a gente leu e conversou e meio que fundiu as duas coisas, a gente pegou esses dois textos e foi encaixando e foi editando para uma coisa que fizesse sentido, com que todo mundo sentisse e que também conversasse com esse tema. Mas era basicamente isso, acho que a Gil pode complementar melhor sobre. Não, foi bem coletivo mesmo, e acho que esse foi um ponto que a gente se importou muito em trazer, assim, desde o começo, e eu achei muito legal da parte de todos no geral, porque estava muito claro que todo mundo queria que todo mundo participasse, sabe? Então, isso foi muito massa, mas ao mesmo tempo esbarrou em certas questões, porque unificar num texto que ficasse bom recitando, né? E como eu falei, tem essa coisa do poema e tal, e influencia muito, né? Essa coisa da voz, como é dito e como soa, né? Então, a gente chegou a bater nesse ponto e acho que a junção ela foi muito importante, porque antes da gente juntar os textos e mexer, a gente chegou a compartilhar. Então, meio que cada um compartilhou seus momentos ali da infância. Então, também foi uma coisa que aos poucos também foi aproximando e meio que estreitando, né, essa relação dentro da produção, assim. Então, isso também facilitou bastante. Mas o texto foi um pouco difícil, né, arrancar de todo mundo. Não é fácil você arrancar certas memórias das pessoas, né? Às vezes nem é algo que você quer conversar. Então, acho que a filme carta é o formato perfeito, assim, para você meio que ter essa certa nostalgia, né, com aquilo que está sendo dito, assim. Acho que o Super 8, ele dá aquele toquezinho perfeito também, né? E sim, foi a nossa primeira experiência, e acho que isso também fez toda a diferença, porque por ser uma filme carta, a gente planejou as coisas, mas não tinha como controlar muito, assim. E eu acho que isso acaba dando uma liberdade também pro conteúdo que você traz, né? Dentro da carta. Então, ficou bem massa. Eu acho importante falar também que a gente não sabia se nem o filme tinha saído, primeiro de tudo, porque a proposta do festival já é você fazer, né, depois das oficinas. A gente tinha uma ideia do que a gente queria do visual, que a gente sabia que a gente queria fazer um filme carta, mas a gente não sabia se ia sair o filme, porque a gente nunca tinha trabalhado com Super 8, era a primeira vez que o festival a gente ia gravar, né, dentro das oficinas com filme colorido, então muito da escolha das locações também, né, de ter sido o parque, as coisas que a gente escolheu filmar, da forma que foi feita assim, foi pensando também nessa estética do Super 8 em colorido. Então, isso também agregou muito para a nossa linguagem, né, e da parte visual dela. E foi muito legal, porque todo mundo gravou, todo mundo pegou na câmera, foi realmente um processo bem coletivo, muitos perrengues antes de gravar, porque nem sabia se o fotômetro estava funcionando, se não estava, mas foi uma experiência muito massa, porque tem um pedaço de todo mundo ali. E eu acho que a gente escolheu a locação do parque de diversão exatamente porque centralizava uma infância de todo mundo, né? Tipo, que a gente chegou, porque a gente pensou em várias possibilidades sobre falar em infância, e a gente chegou nessa ideia de parque de diversão que todo mundo se encontrava, assim, então também a escolha de filmar no parque de diversão foi coletiva também.
E aí, para chegar no parque de diversão, foi uma tour toda, assim, porque a gente pensou em chamar lugar em São Caetano, chegamos em São Caetano, não existia mais o parque, a gente foi para Itaquera, então foi um rolê todo, assim, e corrido e todo mundo junto, tentando fazer o filme dar certo, assim, e acabou dando certo bastante, porque a gente ia filmar de dia e de noite no parque, só que com esse rolê todo de, tipo, ir para um lugar e não tá lá, ir para outro, tipo, a gente foi para São Caetano e depois foi para Itaquera, e aí a gente acabou gravando tudo de noite e deu super certo com as luzes e tal, com as cores, e aí acabou o que deu muito errado no começo, deu muito certo no final, assim. A gente tava até tenso se o filme ia realmente sair, porque a gente gravou tudo de noite, né? A gente falou, meu Deus, será que você vai imprimir? Será que vai estourar? Vai ficar tudo preto? Era um grande mistério, assim, no final ficou tudo show. O filme tem uma fotografia muito marcante, muito bonita. Parabéns, meninas. Aí, Mi vai fazer mais uma pergunta aí. Bom, como a gente começou falando da dimensão do mistério, né, acho que é um tema que me chama muito, me salta muito aos olhos no seu filme, acho que agora eu queria falar da dimensão do transe, porque você até começou falando do transe, né, em alguns momentos você trouxe a palavra transe e ela já estava aqui no roteiro, porque me chama muita atenção como você materializa de uma maneira muito delicada e novamente respeitosa a dimensão do transe, e me parece que é do transe a partir da sonoridade, né, do som. E eu queria que você me falasse um pouco, você já deu algumas pinceladas, mas, enfim, acompanhando o teu trabalho, assistindo suas falas em algumas apresentações em festivais, eu me recordo que você, em algumas dessas falas em festivais, você disse na ocasião que você ficou no período, acho que de 4 dias, captando as sonoridades dos atabaques, dos rituais, e que você optou fazer isso primeiro, né, para depois você passar a entender que você deveria captar imagens também. E eu queria que você falasse como que você percebeu no processo de montagem, que o som é quem deveria ditar a montagem, o percurso que esse filme deveria ter. E como que o som, permeado de mistérios, ele conseguiu te auxiliar a construir a camada do transe, né? Trazer o transe para dentro do filme também. Queria que você falasse um pouco da sonoridade, que eu amo a sonoridade do seu filme, e ouvindo, né, a gente é muito convidado, a gente é muito inserido para dentro desse universo, né? A sonoridade, às vezes eu gosto de ouvir o filme, ver o filme, às vezes eu gosto de fechar os olhos para entender como que é essa experiência de me relacionar com o seu filme vendo e ouvindo, e em outros momentos só ouvindo. Então, a sonoridade no seu filme é algo que me chama muita atenção. Queria que você falasse dela um pouco para a gente, e pensando essa dimensão do transe. Tá, beleza. Então, daí para fazer uma conexão com uma questão que falou a Mariana, né, da questão de não saber se vai dar certo, se vai sair o filme, né, acho que isso também foi uma das questões chaves, né, da escolha do Super 8, né, no sentido de também, vamos dizer, nessa contemporaneidade do século XXI, que a gente já está viciado na imediatez da imagem, né, você pega, seja um celular ou seja uma câmera digital, né, das mais baratas até a mais cara, você já tem acesso à imagem, né, você já está vendo o que supostamente vai ficar, né, então, nesse sentido, também não haveria, né, um cuidado excessivo, né, vamos dizer, sou necessário, no sentido, vamos dizer, numa condição prístina, sei lá, purista da imagem. Então, queria sublinhar isso, mas aí também já entrando na questão do trance, né, e da sonoridade, então, eu acho que é interessante esse vínculo que você traz entre trance e sonoridade, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da escuta, né? A questão da escuta no sentido de se dispor
a se deixar, digamos, arrastar por aquilo que chama, né? Você escutar esses chamados, né? Acho que o trance tem muito a ver com você escutar esses chamados, né? Que vem, nesse caso, né? Dessas forças, né? Esse axé que começa, digamos, a fervilhar e te chama, né? E, certamente, uma mitigação, né, digamos, bastante forte de qualquer tipo de vontade, né? Por isso eu falei, acho que ter tido uma vontade de filme só ia atrapalhar essa possibilidade de transe, essa possibilidade de encontro, né, com os orixás, né? Então, sim, tudo começou, e aí, digamos, para ir costurando um pouco mais com o mistério, veja bem, parte dessa sonoridade acontecia dentro do templo, né? Coisa que não aparece no filme, né? Assim como também, digamos, a gente veria só o resultado da coroação do Obá e a celebração, mas não o fato mesmo da coroação e, digamos, todas as implicâncias ritualísticas disso, né? Que aconteceram dentro do templo, né? Então, bom, eu começo, né, a sentir essas sonoridades, né, e elas me pegam, né, aí que eu trago essa questão da escuta, né, digamos, essas sonoridades invadem meu corpo, eu começo a fazer essas gravações, e depois de fazê-las, sei lá, escutá-las de noite, então, quando, né, em algum momento que eu estava ali, sei lá, né, simplesmente estando no templo, e fico ali fora, vejo, né, como digamos, é isso, o mundo é uma variação de ritmos, né, então, como esse ritmo, né, começa a variar no mundo, né, por exemplo, sim, a partir dessas pintinhas, desses pontos ali pintados, né, e também a questão da montagem, que de algum modo já estava acontecendo aí, né? Ou seja, por isso eu falei que, embora seja o lugar onde eu me reconheço mais, né? Ali na montagem, mais do que na filmagem, né? Digamos, essa montagem já estava feita, no sentido de que já estava feita a montagem na cabeça dessa sonoridade que ia, digamos, arrastando, né? A imagem, né? A imagem e que também é uma questão de dizer, bom, eu me abro como canal, né? Digamos, né? Essa mediunidade, né? Digamos, eu entendo muito, né? O fazer cinematográfico desde essa disposição dessa mediunidade de escutar essas forças mais do que humanas, e daí é certamente uma constante, isso que você trouxe, Milena, no início, de, bom, como se relaciona com isso invisível, né? Então a gente se abre, né, com esse canal, com essa mediunidade, que de algum modo é ativada, né, a partir da sonoridade, e eu acho que também para fazer da própria visualidade, né, mais um canal, né, eu acho que por isso é que se abre esse trance como uma vontade de estar abrindo, né, e desfigurando constantemente a imagem, né, no sentido de, por exemplo, quando vem essas vertigens, né, e a gente quase que ganha uma qualidade pictórica e por momentos bastante abstrata, né. Então é como se tudo isso, né, certamente, sei lá, em reflexões um tanto quanto mais elaboradas, sendo que eu também sou filósofo, tem a ver com, digamos, suspender uma aposta em qualquer possibilidade de representação, né? Não haveria, digamos, alguma possibilidade de representar, então é como uma espécie de processo fractal, onde eu me disponho como canal de escuta dessas forças, e ao mesmo tempo o gesto de abrir essas sonoridades e essas visualidades é para continuar abrindo, né? Não é, digamos, eu me abri para dar passagem às imagens, mas eu me abri para as imagens se abrirem e elas, por sua vez, abrirem passagem a outras coisas. E eu acho que isso também vai deixando com que o mistério, digamos, sempre esteja, sei lá, vazando o que a gente percebe, né? Então, um pouco eu te diria isso. Tristemente, nesse movimento da pandemia, acho que esse ano o filme só foi apresentado uma vez em sala de cinema, que foi, acho que faz 8 dias, semana passada, em Madrid, lá na Espanha. Mas é isso, digamos, essa sensação que você diz de entrar nessa imersão, né? Porque eu acho que também ali trance
escuta, imersão, né, perder os limites, né, é importante. Bom, certamente não é o mesmo efeito numa telinha, sei lá, com os fones, né, do que na sala, que de repente a gente começa a sentir mais o filme, acho eu, no estômago, né, nas entranhas. Então, sei lá, um pouco isso para falar da sonoridade, do trance, e que, consequentemente, traz toda uma ideia de montagem que já estava ali, vamos dizer, virtual, em como a imagem foi captada, mesmo, né, como falava a Mariana, sem saber se ia, digamos, dar certo, né. E o que eu acho bonito, só fazendo um breve comentário e adendo, prometo não me estender, é que acho que é muito bonito no seu processo de entender as etapas, né? E como você falou do processo do Super 8, né? Que eu acho que a experiência do Super 8 nos convida a nos relacionar com as imagens numa outra temporalidade, né? E que acho que é algo que eu também gostaria muito de desdobrar num outro momento, né, com você, que é um outro eixo que eu acho que é muito presente no seu filme, que eu acho que é esse respeito que você tem de viver as experiências, né? Deixa eu viver, deixa eu me relacionar com a sonoridade que está vinculada ao transe, e dessa abertura, e de me conectar com essa sonoridade, e depois, a partir dessa abertura, que as imagens vão se abrir. Eu achei lindo quando você falou isso, né? Essas aberturas que se dão à medida que a gente se abre também, né? Enfim, foi muito bonito isso que você falou. Vou passar para a Joyce agora, para a gente continuar movimentando essa conversação. Sim, acho que até continuando um pouco sobre o pós-imagem, né? Então, saber das linhas depois da captura. Então, como foi a construção dessa trilha que também tem acentuações muito relacionadas a essa sonoridade da infância. Eu fico curiosa sobre as escolhas do som da porta fechando e da trovoada em seguida. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre essa finalização, sobre a construção da trilha, as escolhas que vocês fizeram para dar também esse suporte, essa escolha narrativa, né, que o som teve dentro do filme de vocês. A gente filmou, né? E a gente fez o som do filme sem ver o que. A gente não tinha imagem para acompanhar, né? Então, a gente até tinha, enquanto filmava, a gente anotou tudo que estava filmando e tal, só que a gente perdeu esse papel no meio do processo. Então, a gente meio que fez o som no que a gente lembrava do que tinha acontecido. E também no dia que a gente foi filmar, a gente levou um gravador e gravou alguns sons de pessoa gritando, da bolinha batendo no negócio de madeira e tal. Então, a gente tinha esses sons já prontos, e aí na hora de editar também a gente meio que não tinha imagem de referência, né? Então a gente foi lembrando o que tinha acontecido e botando. A Ludmilla gravou o off pra gente, Ludmilla Lopes, perfeito, amor da minha vida. E aí ela gravou o áudio pra gente e a gente foi criando a trilha em cima do áudio dela e do que a gente lembrava que a gente tinha gravado, com esses sons que a gente gravou também e alguns sons da internet, assim. A gente pegou muito, sei lá, voz de criança dando risada, montanha-russa. E, na real, eu não lembro muito o porquê da nossa decisão do trovão e da porta, assim. Acho que era muito sobre um fechamento, assim, talvez. Acho que era algo do tipo, de uma trovada e de fechar algo para deixar para trás, assim. Não sei se as meninas lembram também qual foi a nossa linha de raciocínio, mas a gente foi editando juntas também. Eu, a Day e a Gil, a gente participou muito desse processo juntas, assim. E a gente foi criando. A gente se encontrou com um computadorzinho, botando a TV, ficou editando juntos, ouvindo juntos. E foi meio que seguindo muita intuição também. A gente, bastante, o Sebastião também falou, né, da intuição e tal. A gente incorporou um pouco disso, acho, também. Sei que as meninas têm a dizer. Bom, eu posso falar então um pouquinho mais
Sim, teve muito essa coisa assim, de testar muitos sons, né? E aquilo que eu tinha comentado antes. Eu não conhecia a Lud antes dela fazer a narração. A voz dela realmente é maravilhosa, mas eu lembro que quando a gente fez o texto, eu fiquei um pouco preocupada, assim, tipo, putz, será que a voz vai ser boa? Precisa ser alguém que tenha uma voz que te leve, né? E a voz da Lud te carrega, e acho que foi um. Não gosto de usar a palavra sorte, mas foi uma coisa que calhou muito bem, assim, sabe? A trilha, acho que trazer uma profundidade que já tinha naquele texto, a voz da Lud só, assim, encaixou perfeito, e o filme ter saído bem, assim, foi uma super sorte, assim, mas foi muito do incerto. Então, o fato da trilha ter encaixado, assim, bem, foi, acho que não sei, eu acho que foi um momento ali que a gente ficou iluminada, entendeu? E a gente ouviu tantas vezes aquele áudio, tipo, procuramos, tipo, barulho de porta, de chave, ouvindo vários tipos de barulho de porta, vários tipos de barulho de chave, vários trovões, para poder ver qual que encaixava melhor ali, né? Então, eu acho que foi o momento mais minucioso, que a gente teve mais controle também, né? Sim, nossa, eu lembro que foi isso, né? A gente também, como a gente participou da oficina, a oficina tem essa regrinha, né? Não regrinha, mas tipo, é o jeito que a gente tinha de fazer, porque a gente não teve uma montagem, tipo, a gente teve que montar na câmera. Enquanto a gente estava gravando, a gente gravou isso num dia, deu mil coisas errado, e aí depois a gente editou melhor o texto, e não lembrava de tudo que a gente tinha filmado, né? Mas a gente tinha sessões que a gente já tinha gravado, como a Bru falou. E aí a gente pediu para a Lud gravar o off. A gente deu umas direçõezinhas para ela também, para dar esse tom mais melancólico e nostálgico. E eu lembro que a gente também pegou muito dessas coisas que a gente estava compartilhando enquanto a gente estava montando esse texto, que ia virar o off, de coisas também que traziam memória, porque, por exemplo, eu tenho uma conexão muito grande com o mar, então a gente não tinha isso em imagem, então a gente resolveu construir isso sonoramente, que também são isso, eram memórias da infância, essas coisas que a gente se conectava e que ainda me conecto, e muita gente também do grupo faz isso, então foi essa troca coletiva de experiências e memórias que a gente falou, o que a gente não vai ter em imagem, a gente pode construir nesse som, assim, para criar essa aura nostálgica e criar essa coisa para o filme. E é bem isso, acho que a questão da batida da porta, da trovoada, foi muito essa relação de despedida, desse som que, tipo, no final ecoa e reverbera e vai acabando, porque é um pouco do que a gente sente em relação à infância e essa despedida. Então tudo acaba se encaixando, e como a Di falou, foi isso, assim, foi o processo que a gente teve mais controle, porque a gente gravou o filme, a gente teve um período de 2 semanas para gravar, mas a gente planejou tudo e gravou em um dia, e depois o som a gente teve mais esse espaço de tempo, porque dos que eu me lembro, acho que era mais de um mês que a gente teve, sem saber o que a gente gravou, sem saber se ia imprimir, se ia dar certo, até a exibição. Então, também a exibição foi interessante, porque é isso, a gente fez o off, fez o som, gravou o filme e entregou essas duas coisas para o pessoal do Mundo em Foco, do Super Off, e a gente sentiu tudo aquilo e viu se tinha funcionado no dia. Todo mundo assistiu junto, todo mundo viu junto. E foi uma experiência muito doida de falar, ai meu Deus, ali isso encaixou perfeitamente, esse momento do som, esse momento da imagem. Ai meu Deus, ficou muito bom. Então foi muito empolgante, foi muito bacana todo o processo de construir o filme. Bom, muito bom ouvir e muito legal que foi acompanhar, né? Porque a sessão da oficina tomada única. Então, além do filme de vocês, tinha outros filmes que as pessoas tiveram quase a revelação do que ficou, do que se tornou o filme. Muito ali, todo mundo junto, né? Eu acho que essa experiência é muito potente. E o Sebastião estava falando sobre as limitações de exibição, né? Então, eu fico feliz de ter visto o Batalá no cinema, e que também foi na edição do Super Off do ano passado. E é isso, né? A gente está em um momento onde se torna mais difícil de conseguir transpor ou de chegar aonde é a proposta da sensorialidade do cinema, né? Por todas as limitações, mas ainda buscando falar, debater
e continuar na expansão do que é a percepção dessa linguagem, né? Mesmo não estando numa sala convencional de cinema, a gente percebe como todas as realizações são potentes. Você acha que Milena, você acha que a gente faz essa pergunta que veio da plataforma já, e depois a gente vai para as considerações finais? Ou você tem algum... Acho uma boa, Joyce. Não, acho que é uma boa. Eu tenho várias, mas eu posso mandar o WhatsApp pro Sebastião. E tô também escrevendo um texto sobre o filme dele, então isso cabe super no texto. O que eu acho legal, Joyce, da gente talvez trazer a pergunta, porque acho que tem muito diálogo, né, com o que as realizadoras falaram agora há pouco, com as considerações que você fez acerca das limitações do Super 8, né? Os possíveis limites, né? Então, acho que a gente pode ir, sim, de boa. Legal. Então, vamos começar pelo Sebastião. A gente recebeu uma pergunta e quero que cada uma das pessoas realizadoras comentem o quanto moldou o processo, as dificuldades ou limites trazidos pela Super 8. Então, eu acho que um pouco já comentei, né, que eu acho que para mim é chave duas questões que traz tanto super, assim, na verdade, uma produção analógica, né, seja Super 8 ou seja 16 milímetros, né, que no caso, em algum momento também já pude trabalhar com 16 milímetros, que é digamos, que já é uma escolha mesmo, até quando eu trabalho com formatos digitais, que é não trabalhar com som sincrônico, né? Acho que, assim, para algumas questões pode funcionar quando você grava, sei lá, digitalmente já vem sincrônico, né, o som e a imagem, né, mas para essa exploração, tipo, justo, mais experimental e de realmente tirar uma expressividade um pouco mais radical de cada dimensão, tanto a sonora como o visual, pelo menos para mim, já é quase que uma condição de partida, nunca trabalhar com som sincrônico, né? Então, isso é uma coisa que já o Super 8, digamos, favorece, né? A segunda é justamente essa de não ter a imediatez, né, da imagem, né, de você não ver o resultado, né, tipo, justo, esse mistério de não saber se vai dar certo ou não, por mais que você, sei lá, seja um fotógrafo muito experiente, tenha fotômetro digamos, cuide de tudo, enfim, não é a mesma coisa, né, então eu diria que essas condições, digamos, são chaves, né? E sim, certamente, se acontece uma montagem, né, direta ali na câmara, né, isso traz outros desafios, né? Porque, pelo menos no meu caso, dadas as condições, foi um processo híbrido, né? Híbrido no sentido de que, enfim, né, foi digitalizado, a montagem foi feita, né, digitalmente, não linearmente, e seria muito diferente, digamos, sei lá, se a gente está efetivamente cortando o Super 8, né, e fazendo o empalme, colando e tudo mais, né, e depois tirando uma cópia disso, enfim, né, então, também dizer que é híbrido, né, é híbrido e bom, então, assim, para ficar só no técnico aí, eu diria que essas são as virtudes que eu vejo, né? Que eu vejo e que, pelo menos no meu caso, acho que também saber que ia ficar, digamos, a fita, né, ia ficar com alto contraste, né, ou seja, no meu caso fazia todo sentido que fosse preto e branco, né, no sentido de sublinhar ainda mais a força dessas cintilações, desses rebrilhos de luz, né, e acho que também até a questão do trance, né, dessa questão muito mais matérica da imagem, né, da granulação, né, os grãos ali que você vê, né, no filme, digamos, encaixou muito bem com a disposição estética, sei lá, enfim, no momento, não, como eu falei, não estava pensando nesses termos, mas eu senti lá que fazia ainda mais sentido, né, eu poderia até pegar, sei lá, o celular, né, e filmar, mas eu levei por via das dúvidas, né, que acontecesse algo interessante, a câmera, e fez todo sentido para mim, justo que fosse preto e branco, que fosse, digamos, né,
a fita fosse mais contrastada, né? O grão, né, do filme. Então, digamos, é isso, né? Um pouco as possibilidades que trouxe o Super 8 nesse projeto específico. Bruna, Mariana, quem quiser comentar também. Bom, vou começar então. Pra gente, acho que falando de mim particularmente, eu nunca tinha filmado ou fotografado nada em película. Então, era uma coisa totalmente nova e desconhecida, assim, que eu não tinha muita noção como funcionava, né? Em oficina a gente entendeu um pouco mais como rolava. Mas lembro que quando a gente escolheu a locação e a proposta, né, por causa do parque, das luzes, que eram muito bacanas, por também ser um filme colorido, a gente justamente ia gravar mais cedo, porque o filtro não, perdão, a película era Asa 100, se eu não me engano, e a gente estava com muito medo de que não desse certo filmar à noite, justamente porque poderia ficar tudo subexposto. Mas a gente confiou que com as luzes lá do parque ia funcionar, e felizmente funcionou e deu certo. Mas com certeza assim, foi um processo muito diferente para a gente, assim, principalmente que todo mundo é muito novo, né? E tá mais acostumado com essa coisa digital, de já ver o que gravou e ver se precisava de outro take ou não. Então foi uma questão mais organização ainda do que a gente já costumava fazer para filmar, de parar e falar o que a gente achava interessante naquele lugar, o que a gente queria filmar, como a gente queria enquadrar, e parar e anotar isso, anotar o tempo de cada coisa quando a gente estava gravando, porque a gente tinha, acho que se não me engano, 3 minutos e meio, 3 minutos e 18 de filme, de película para rodar. E anotar, tipo, a gente precisa de tantos planos aqui para passar a ideia que a gente quer, e montar isso na ordem na câmera também. Era engraçado, a gente tava correndo de um lado pro outro do parque para filmar tudo. E anotando, tipo, vamos quantos segundos desse, quantos segundos daquele, e indo, assim, e acabou rolando. Foi um processo muito interessante, justamente por ser muito diferente do digital. E enfim, que o Super 8 super encaixa com essa questão, esse conceito de memória e da carta que a gente queria passar, e tudo acabou casando muito bem. E, enfim, mas outras dificuldades que a gente teve foram outros problemas, que é isso que a Bruna já comentou, da gente chegar na locação que a gente queria filmar, e o parque, esses parques que se mudam, o parque não estava mais lá em São Caetano, a gente teve que achar outro ir para Itaquera, e dessa coisa do horário, o dia que a gente tentou trocar a pilha do fotômetro que não estava abrindo, a gente teve que ir numa loja e tentar abrir, tentar achar um jeito de fazer aquilo acontecer, e isso atrasou muito tempo de tudo. Foi engraçado, mas foi tipo, também super divertido, e a gente ficou muito feliz que deu certo. Opa, por favor. Eu só ia comentar que, para mim, uma das partes mais difíceis, óbvio que tem certas dificuldades, limitações, mas a gente conseguiu, acho que, de todos, assim, desde bateria até, sei lá, um plano que a gente tinha pensado em fazer e não rolou mais, ou uma quantidade de segundos que a gente tinha pensado, coisa que às vezes você vai mudando na hora que você tá gravando mesmo, né? Mas acho que a maior dificuldade, que, tipo, foi uma coisa que eu aprendi a lidar, assim, pra vida, foi um certo desapego, assim, também com o planejamento. Não que ele não tenha que existir, mas justamente por essa coisa, às vezes, de ter que mudar tantas coisas, sabe? Tipo, ai, não ficou de noite, não sei se vai aparecer a imagem, vai ficar tudo preto, ou se vai estourar por causa da luz. Então, a gente meio que teve que desapegar um pouco, acho que, do próprio sentimento e do que a gente tinha colocado de expectativa, ou que for no filme, sabe? Porque realmente estava fora do controle. Então, ou a gente completamente ia surtar na hora que a gente estava produzindo, ou assim, vamos deixar aí também, entendeu? Vamos também se permitir um pouco aqui, porque senão não ia dar para conseguir ficar gravando, sabe? Porque se deixar, você se desanima mesmo, né? Então, acho que mais nesse sentido, né? De acho que ser resiliente o suficiente para conseguir, tipo, estar ok, né? Com o fato do filme ir mudando, ou não ser o mesmo do que estava no começo, né? Quando você estava pré-produzindo ele, né?
Essas dificuldades todas que a gente está falando, é importante ressaltar porque foi nossa primeira experiência com o Super 8. Então, isso moldou todo o nosso processo também, né, de se entender com a câmera, de conhecer. Então, foi muito uma experimentação. E a própria câmera, né, deu esse... ajudou nesse limite, porque é isso, como a gente tinha que fazer, não tem editar na própria câmera, então a gente ficava isso, indo para lá e para cá, e toda a questão das cores também colaboraram para a gente escolher o lugar, então a textura, tudo isso também, como foi um dos o preto e branco para o Sebastian, né, foi um fator que colaborou para a narrativa dele. Para a gente também isso foi agregado também dentro da escolha da locação e por aí vai. E ele foi todo pensado mesmo para o visual do Super 8. Eu sinto que para o nosso processo foi assim. E pegou muito uma coisa para mim, assim, que como a gente fez em tomada única, tinha muito que ficar pensando no tempo dos planos, porque a gente queria seguir um certo ritmo no filme, assim. Então a gente queria começar mais lenta e ficar mais rápido e terminar mais lento. Então, isso também, tipo, e pensando nos segundos exatos de que aparecer na tela também foi uma coisa que foi moldando o nosso processo na hora, assim, igual a gente falou, que a gente teve que dar uma desapegada em certo momento, porque a gente tinha que filmar, e aí o negócio ia fechar, e a gente tinha que contar o tempo, mas ao mesmo tempo tinha que pensar no ritmo, e tinha que pensar na imagem que veio antes, na imagem que vinha depois, e fazer esse processo meio ao vivo, assim, porque a gente não conseguiu fazer visita de locação, por exemplo. Então porque a gente ia gravar em outro parque, e aí a gente ia fazer visita de locação de manhã, e aí ia filmar final da tarde, começo da noite. Só que aí a gente acabou não tendo nem esse parque, nem esse momento de visita, então a gente já chegou filmando, anotando o que a gente queria, então esse processo todo também foi moldando o que a gente foi fazendo, o que a gente foi pensando. Enfim. Gostei muito da fala da Júlia sobre desapego ao planejamento. Eu acho que esse desapego é super importante. E na hora que a gente tem esse desapego, isso molda muito também os processos, seja no digital ou no analógico. A gente saber que o que a gente prevê vai mudar. E acho que o Sebastian também falou muito sobre se permitir e sentir o que está acontecendo. E depois deixar, né? Depois na finalização, deixar que essas imagens também nos tragam o que elas vieram, né? Não sei, é um pouco dessa reflexão que eu tenho também, quanto realizadora, quanto que o espaço que a gente está filmando acaba definindo e trazendo já uma sensorialidade que a gente está buscando traduzir, e é isso, as imagens são um resquício dessa sensação mesmo. Eu acho que a gente pode ir para as considerações finais, então, se teve alguma coisa que a gente acabou não perguntando, alguma coisa que vocês querem trazer sobre os filmes, eu penso que esse é o momento. Milena também, se tiver alguma provocação final que você queira trazer para essas considerações. Eu tenho sim, Joyce. E casa muito com o que você trouxe agora e com o que a Júlia falou do não controle, né? Achei muito bonito, Joyce, quando você trouxe a dimensão do tempo, né? E se colocando também como realizadora, né? Eu também tenho feito muito esse exercício e de entender que a gente, enquanto realizadores e realizadoras, por mais que a gente também trabalhe e a gente precise respeitar essa temporalidade dos cronogramas, das ordens do dia, que a gente também é regido por uma outra temporalidade, né, do tempo enquanto divindade, dentro da nossa cosmogonia, né? E aí eu queria fazer uma provocação para contribuir para as considerações finais do Sebastian, que eu acho que os eixos que me chamam muito a atenção dentro do seu filme, que acho que são muitos, mas, como eu falei, né, cada mirada, um novo mistério se revela para mim. Então, eu trouxe como primeiro disparador o mistério, segundo o transe, e agora eu queria trazer o tempo, mas o tempo enquanto divindade. Porque tem uma coisa muito bonita no seu processo, que você compartilhou com a gente hoje, já compartilhou em outras falas em festivais, que é
o respeito que você teve de deixar... Eu trago a palavra sentar, porque eu gosto muito dessa palavra sentamento, né? Que você vem com essas imagens, você não tem uma ansiedade de se relacionar com elas imediatamente, você deixa essas imagens repousando, decantando dentro dos seus mistérios, dentro do seu mistério, para que esses mistérios talvez se revelem para você. E aí eu queria entender, né, como que o axé, né, dessas imagens decantando, assentando, como que o tempo orientou o seu processo de montagem, né? Se você era consciente, se você estava consciente disso, como que isso regeu o seu processo enquanto montador e realizador? Queria que você, enfim, essa é um pouquinho a provocação para contribuir para as suas considerações finais. Tá, obrigado, Milena. Eu vou pegar isso que você trouxe e eu fiz aqui umas anotações em relação às tuas últimas colocações para fazer um adendo aí. Mas eu começaria por dizer que, para mim, é chave entender que realmente não só isso ficou ainda mais intensificado, vamos dizer, com essa percepção do axé que está ali no mundo, mas justo de que tudo está vivo, incluindo as imagens, né? Então, nesse sentido, a própria imagem é uma alteridade que não está a serviço da gente, né? Não quer dizer que porque a imagem precisa se aliar com a gente, com os dispositivos, ela seja uma questão inerte, né? Então, justamente, justo como entender a imagem como um sujeito, né, ativo e potente, dá também essa condição de, por exemplo, assim como quando você respeita o tempo de uma outra pessoa, né? Então, eu diria que isso é fundamental, né? Entender que pelo menos na minha percepção, a gente justo canaliza, né? A gente dá passagem às imagens, mas a gente não cria nada, né? A gente meio que arranja condições para as coisas emergirem, né? E então as imagens não estariam a serviço da gente, mas a gente a serviço delas, né? Isso eu acho que já coloca, né, uma outra disposição em relação ao tempo e que, digamos, já incorpora tudo que foi dito em relação ao desapego, né? No sentido bom, é que não haveria uma condição de pertencimento, né? Elas não me pertencem, assim como também não me caberia me pertencer uma vontade de fazer que elas se agenciem ou estejam numa disposição determinada, né? Então, para sublinhar essa questão do desapego, né? Depois, eu acho que a importância, né, da ideia do ritual, e aqui indo em direção ao tempo sagrado, acho que fazer de tudo um ritual tem a ver com justamente intensificar os graus de presença na experiência, né, para justamente abrir outras dimensões, chamem-se elas energéticas, espirituais, né. Então, acho que é uma espécie de ritualização constante, justamente nesse movimento de respeitar ou não violentar o tempo da experiência. Então, é assim que, digamos, nesse meu viés mais filosófico, de escritas um pouco mais conceituais, eu cada vez mais desisto da colocação de dizer, eu faço filmes, e eu brinco muito mais com a ideia de estar experimentando justo modos de experiência cinematográficos, né? No sentido de que aquele momento tão só da captação sonora já é um modo de experiência cinematográfico, como aquela instância da filmagem, né? Já, digamos, são modos de experiência. Assim como todo esse momento aqui de compartilhamento com vocês também é um modo de experiência cinematográfico, né? Então, digamos, respeitar e não violentar, né, o tempo das imagens, né? Porque, veja bem, é como você querer, e é o que, por exemplo, fazendo uma transposição, acontece com os fertilizantes, com o agronegócio. Você violenta o tempo da vida das plantas, né? Então, tipo, sei lá, e isso acontece também com os bichos, né? Então, você quer que o pintinho, digamos, no seu desenvolvimento, sei lá,
em 2 semanas, não sei o tempo, né, digamos, para virar um frango e você, sei lá, vender, mas você não respeita os tempos, né, você não respeita os tempos de gestação, né, de engravidamento da vida, né, então é como você querer que uma planta se acomode a teus tempos, né, e não é assim, a vida não é assim, né, tipo, o mundo não está à nossa mercê, né, à nossa vontade, né, então, acho que essa analogia é um pouco diz dessa compreensão do tempo, que é tipo, não violentar o tempo das imagens, e em todo caso, dar o tempo às imagens, né, que o tempo seja delas, daí que eu volto a essa ideia de escutá-las, né, de escutá-las, e justamente acho que, vamos pensar, né, de que as imagens têm uma existência própria, né, e eu acho que também elas têm que, há momentos de gestação, mas há momentos também de, vamos dizer, sei lá, amadurecimento, ou de um outro tipo de formação, e eu acho que esse tempo, né, que eu já tenho falado em muitos espaços, que é tipo, ok, aconteceram as filmagens e depois há uma espécie de, adorei, né, essa tua colocação, Milena, de um assentamento, né, então ela, digamos, ela se assenta e é para, digamos, também ganhar uma outra força, né, ganhar uma outra vida, né, uma outra vida que, no linguajar mais cinematográfico, sei lá, a gente poderia dizer, bom, quando as imagens se assentam, né, elas viram arquivo, né, e de algum modo elas ganham uma outra vida, né. Então, nesse sentido, para mim, sempre que eu vou estar no processo de montagem, eu lido com arquivo, né, eu lido com arquivo. Então, para mim, isso que a Milena tão né, bonito e tão maravilhoso chama de se assentar, né, então é isso, para mim, só preciso, só consigo, né, encarar as imagens no processo de montagem uma vez que elas passam por esse processo de assentamento. E que a gente poderia dizer que nesse assentamento elas, digamos, meio que atingem um outro grau de consistência, né? Então, não sei, eu acho que vai da mão, né, essa temporalidade mais divina, né, espiritual, justamente com se abrir a outros tempos diferentes aos tempos humanos, né, e que sempre os tempos humanos vão muito no tempo da produção, da imposição, né, tipo, as coisas têm que funcionar segundo o meu relógio, né, e não segundo esse tempo mais intenso da vida, né, então eu acho que só o fato de respeitar o tempo da vida já é uma abertura de um tempo divino, né, que, por exemplo, sei lá, é tão simples tudo isso que eu estou falando, como o que, e aqui fazendo uma outra transposição, é como, por exemplo, quando uma mulher está grávida e já marcam, né, a cesarina, né, com data, né, então você já marca a data quando você vai, digamos, violentar esse corpo e tirar a criança do ventre da pessoa, né, porque, digamos, o hospital não se pode dar o luxo de ter um trabalho de parto de, sei lá, 48 horas ou o que for, né? Então é mais ou menos isso, assim, né? Então é tipo não violentar, é tipo você fazer uma incisão no corpo para você, digamos, tirar uma vida abruptamente e violentamente, né? Então acho que esse respeito, né, por dar o tempo às imagens, já é uma questão que abre com esse divino, que eu acho que é esse tempo da vida mais que humano. E, digamos, como última consideração, né, e já que a Milena puxou tanto essa questão justo dessa dimensão espiritual, eu queria sublinhar essa condição ecológica, né, da interligação dos orixás, né, porque quando a Daiane falou da relação que ela tinha tão forte com o mar, com as águas, eu também sinto isso, e eu acho que talvez parte desse cuidado, dessa delicadeza, desse respeito que vinha sublinhando a Milena em relação ao meu trabalho, passa porque eu também sinto esse atravessamento das forças de Oxum, nesse cuidado, nessa delicadeza, enfim, né, de que ela cuida dessas condições das crianças, da fertilidade, do engravidar, né, então eu sinto que essa delicadeza, se por um lado está a força, né, potente, né, constitutiva de mundo, de Obatala, tem por outro lado essa força da gestação, né, do engravidar delicado, sutil, carinhoso, né, de Oxum, que eu acho que permeia, digamos, também a possibilidade de se abrir para essa temporalidade outra, mas, digamos, divina, onde a gente se abre, né, esse mistério, né,
de Ifá, mas que também só pode entrar em comunicação com ele por essa imediação que de algum modo faz Exu, né? Então é isso, assim, pode ser que seja consagrada essa oferenda, né, para o Batalha. No entanto, justo, não há oferenda se não há Exu no meio também, né? Então, enfim, sublinha isso e bom, talvez só dizer que não só com esse filme, né, mas com todo o meu cinema, talvez o que eu tento procurar explorar é escutar o tempo das imagens no sentido de escutá-las como realidades, como modo de existência em si mesmos. Dali que eu sempre falo que meu cinema é um cinema que se pergunta por tudo quanto é mais do que humano, né? Sejam forças divinas, né, como os orixás, sejam forças da natureza, sejam forças da própria matéria, né? Enfim. E, bom, agradecer, que realmente foi muito rico aqui a conversa com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Sebastião, em nome da Mostra Postal. É sempre um grande aprendizado te ouvir, e é uma experiência, para mim, muito espiritual também, e cinematográfica também, te ouvir, porque eu te admiro muito enquanto intelectual, enquanto realizador. E enquanto eu te ouvi, eu me reconectei com uma outra coisa, mas prometo não me alongar, que você, com outro detalhe, que quando você abre a sua fala, você traz Exu, né, que é esse grande comunicador, que sem ele a gente não se comunica com as outras divindades, e agora você contou isso de uma maneira muito bonita. E eu acho que no seu filme, além dos orixás que você abre falando e saudando de alguma maneira esse debate, né, que é Exu, Oxum ou Batalá, de alguma maneira o seu filme também me traz a presença de Iroko, né, de Iroko, o orixá do tempo, né? Então acho que são essas 4 divindades que circundam e permeiam o seu filme. Bom, é isso, queria agradecer e passar a palavra para a Joyce. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada, Milena, por compartilhar a mediação. Aprendi demais e acho que a provocação que eu deixo para as meninas, para as mulheres, se vocês já estão prontas para o próximo filme em Super 8, se isso é uma reflexão, se vocês já têm projetos, se vocês já fizeram captações, continuando essa trajetória aí no suporte. Eu tinha planos esse ano de continuar com o Super 8, eu gosto muito do analógico, inclusive acabei de furtar um filme de 35mm, eu sempre gostei muito, e foi um dos motivos que eu quis ir para o Super 8. Então, com a pandemia e com tudo que aconteceu, deu uma estagnada nessas ideias, nesses projetos, mas eu gosto muito da plasticidade do analógico de forma geral. Eu acho que agrega muito as narrativas, ao visual e as propostas, né? Então, não foi traumatizante, foi incrível a experiência, e que o Super 8 viva muito aí, o analógico, e é isso. Eu acho que... Quer falar, Dai? Pode falar. Não tenho projetos, na verdade, de outros filmes Super 8, mas tenho vontade, assim, e eu tô nessa da analógica também, igual a Mari, eu faço foto analógica, tô me aventurando nisso, assim, mas quero fazer mais filmes em Super 8, só precisa do filme, da câmera e da equipe, e da ideia, assim, mas é algo que eu quero continuar experimentando também, porque é muito gostoso de se desprender do perfeccionismo do digital e de ver a imagem acontecendo, eu sinto que é algo mais de desprendimento, e que é um processo importante para passar assim também. Então, tanto pela foto quanto pelo vídeo, quero continuar fazendo isso.
Primeiro, eu só gostaria de agradecer a todos pelo convite e pelas falas. Foi muito, muito bacana escutar o Sebastian, as perguntas da Milena, a Joyce, admiro muito todos. Estou saindo daqui coração quentinho. Sobre filme Super 8, eu gosto muito da estética do Grão. Eu acho que conversa muito assim com as coisas que eu admiro, assim, que eu gosto. Sou muito apaixonada, mas não tenho planos ainda concretos de fazer um novo. Eu flerto um pouquinho com outras tecnologias assim antigas. Eu comecei a filmar bastante mais uns vídeos diários assim que também desprendi de pensar se vai virar alguma coisa ou não, mas com a Cybershot, mas procurando uma estética mais antiga, assim, parecida com que eu me aproximei do Super 8, porque eu gostei muito de filmar. E aí o que eu faço, mais ou menos, é, tipo, filmar as coisas, assim, com a câmera, porque eu tenho desprendimento também de, tipo, não ter esse perfeccionismo digital, e também de filmar e não ficar revendo isso sempre, sabe? E às vezes eu pego e monto alguma coisa, às vezes não, tem bastante coisa que tá aí, jogada, que um momento eu quero parar para ver e ver se isso vai virar um filme ou não. Mas foi muito isso que eu peguei, assim, do processo da Super 8, e que futuramente eu quero muito, sim, continuar e fazer um novo filme. E, enfim, é isso. Agradeço de novo todo mundo. E é isso. Bom, eu também. Óbvio que eu quero continuar mexendo com o Super 8 e não tenho nenhum projeto engatilhado. E isso é uma pena, porque eu queria que fosse uma coisa mais comum, assim, de acontecer assim, alguém, aí, eu vou fazer um filme Super 8, tá a fim de colar e tal, mas não é tão fácil, né? Até o mesmo acesso, pelo menos para mim, não se quer tão fácil, tanto em sentido de alcance, ou às vezes até mesmo de grana, né? Mas pretendo sim, eu também tô nessa vibe já da fotografia analógica, antes mesmo do Super Off eu já curtia muito, então pretendo sim fazer, e acho que nessa mesma vibe, inclusive, do vídeo poema, da filme carta, assim, eu acho que há muitas coisas que podem ser contadas ainda, ou muitos sentimentos que podem ser acessados, né, através dessa questão da memória. Sou bem fã dessa coisa, né, de filmar assim, em casa, filmar uma coisinha simples que às vezes você olha todos os dias e não tem aquele olhar que às vezes filmar uma coisa com analógico ou só filmar um trechinho para guardar já te traz uma outra perspectiva, né, daquilo. Então, acho que volto nessa linha aí, se for para voltar. Muito bom. Então, agradecer a presença de todo mundo. Gostei demais, aprendi demais. Muito obrigada. Lembrar que no dia 17 de dezembro a gente tem o nosso terceiro encontro, às 17 horas. É sobre Cidade de Esterro e Saudade, Videocartas para Cuba. É um debate sobre esses dois filmes que estão disponíveis na Totsplay, assim como os outros filmes da mostra. Estão todas as pessoas convidadas. E agradecer, um beijo. Boa noite a todos. Milena, quer se despedir? Eu queria só desejar uma boa noite a todas e todos, dizer que foi uma alegria compartilhar essa experiência com todas vocês e com o Sebastian. Foi um prazer dividir essa mediação com a Joyce, que é uma pessoa muito querida e que eu admiro muito também. E fiquei muito contente de conhecê-las, as realizadoras, a Day, a Bruna, a Mariana, a Júlia. Eu tenho muito carinho por esse Super 8, é um filme que me toca muito, é um prazer sempre, enfim, desde que esse filme surgiu nas nossas conversas de curadoria, sempre foi um prazer reassisti-lo para me reconectar com ele também. E agradecer ao Sebastian por ter aceitado o convite. O Sebastian está numa maratona de lives em festivais, em seminários e congressos acadêmicos, e eu queria agradecer a sua disponibilidade e generosidade de estar aqui com a gente hoje, e agradecer a Mostra Postal por, enfim, proporcionar encontros e encruzilhadas como essa. Obrigada. Boa noite. Boa noite.